Fala rapaziadinha, tudo certo? Mais um reviewzinho de cria aqui na área. Dessa vez o filme que eu vi foi Eternal Sunshine of the Spotless Mind, em português, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É dirigido por Michael Gondry, escrito pelo mesmo, com a ajuda de Pierre Bismuth e Charlie Kaufman. Um elenco bem interessante. Temos Jim Carrey como o ator do casal principal, ator principal do filme, né? Joel, com Kate Winslet como a Clementine, que é a atriz principal, né? Protagoniza o casal também. Kirsten Dunst como a Mary, que é a secretária da Lacuna Inc. Vou chegar lá explicando o que é isso. Elijah Wood como Patrick, que também é um funcionário ali da Lacuna. Mark Ruffalo como Stanley, um técnico ali mais experiente na Lacuna. E Tom Wilkinson como Dr. Howard, que é o doutor ali que ajuda no procedimento, é o chefe ali da Lacuna Inc. Né? Tem outros personagens, né? Só que menos relevantes, aparecem menos. O filme é mais centrado nesses seis aí. Bom, Eternal Sunshine of the Spotless Mind conta a história de um casal que se separou, tá passando por momentos muito difíceis, né? Muitas brigas, não se entendiam. E no momento de discussão, a Clementina decide ir embora de vez, terminar tudo, e ela faz uso de um procedimento, né, que essa lacuna aí faz, que é esquecer tudo da pessoa, apagar todas as memórias que se remetem a ela, né, as lembranças, tudo. E não é só para casal que essa lacuna funciona, não. Serve também para perda de animais, entre as partes que você queira esquecer. No caso, deixar uma lacuna, deixar um espaço em branco. Muito maneiro o nome, né? Achei bem bacana. E ela resolve fazer isso e o Joel descobre, ele fica muito puto e agindo ali na emoção, ele decide também fazer o mesmo procedimento e apagar tudo. Só que no procedimento você tem que lembrar de todas as coisas, todas as lembranças, porque cria um mapa mental na sua mente sobre as lembranças. E aí no meio do procedimento, o Joel se arrepende e quer voltar. Só que será que ele vai conseguir? Essa aí é a sinopse do filme. Contando um pouco mais a fundo, o filme começa de uma maneira muito interessante, né? Que você repara depois que você já viu, mas o filme começa nas cenas finais. O filme começa nas cenas finais, né? Depois dos dois terem se esquecido. E, e depois ele vai de fato pro início, né? E essa é uma linha do tempo que você consegue ver melhor pela cor do cabelo da Clementina, que eu vou explicar isso também depois. Bom, o filme começa com o Joe acordando com um pijama que ele nunca usou. E ele vai pro trabalho, né? Que é a vida dele. Ele vê uma amassado no carro dele, não entende o que aconteceu e bota a culpa no vizinho. E aí na estação de trem, vai pro trabalho, ele resolve não ir, né? Que é o dia dos namorados, ele resolve não ir. E ir pra Montauk, que ele ouve a chamada do trem. Chegando lá, ele pensa que ele não sabe falar com garota. Ele acha que o último relacionamento dele foi com uma tal de Naomi. Só que ele tá esquecido, né? Ele foi apagado na memória. Tá, deixa aqui. E ele não tem recordações, né? Do último relacionamento dele de fato. Então, tem uma garota na praia de Montauk. E ele não. Só que ele não quer falar com ela. Depois ela vai falar com ele no ponto, na estação de trem para ir para casa. Eles falam no trem. Lá eles se conhecem, a conexão é de cara, né? Ela chama ele para ir pra casa dela. Lá eles vão conversando. Ela já fala que vai se casar com ele. Não sei o que, vão ser namorados. E aí vai surgindo a relação nisso. Depois eles vão pro lago, ver o negócio. E aí ele vai deixar ela em casa, mas que ela fala, pô, posso ir pra sua casa? Vou pegar minha escova de dente. Aí ele vai e fala, só que um estranho, que ele não conhece, bate no vidro da janela dele, perguntando se tá tudo bem com ele, se coisa ele sem entender nada, né?
E aí corta e de fato inicia o filme, né? Mostrando a briga do casal, né? Ele chorando, né? O Joel. E aí quando ele vai falar com ela, né? Se desculpar, comprou um presente dia dos namorados adiantado, 3 dias antes para entregar. Ele aparece onde ela trabalha e ela não reconhece ele. Ela não se lembra dele, ela fala com ele como se ele nunca tivesse existido e não conhecesse ele, né? E isso é muito interessante, porque no início do filme, né, ela já esqueci dele também, ela fala como se tivesse lembrado dele, mas não do relacionamento, e sim dessa parte da biblioteca, porque ela já está esquecida e lembra dele da biblioteca. E já ele não se lembra de ter conhecido ela, porque ele apagou a memória depois disso. E aí nisso ele vai reclamar com um dos amigos dele, falar, entende? E aí ele vê um cardzinho, né? Uma mensagem que deixam para as pessoas do círculo, né? Que convive com a pessoa. E aí diz assim: não mencione tal nome, pois a pessoa usou o procedimento de esquecer. E aí o Joel vê isso, fica puto da vida, quer fazer o procedimento. E aí, para fazer o procedimento, é muito simples. Ele tem que recolher tudo que remete a ela, tudo, tudo mesmo, né? Lembranças, cartas, e entregar pros caras, né? Os técnicos lá, para criarem um mapa mental da mente dele e saberem onde apagar cada memória, correto? E nessa aí ele tem duas coisas que remetem eles que não foram junto, que ele não pegou, que era um desenho e uma fita que ele jogou na rua muito tempo antes, que é sobre a música dos dois, né? Deve ser provavelmente a música do casal. E isso pode ter servido para ele ter tido feitos em conseguir lutar contra o procedimento, né? E aí já no procedimento ele toma uma pílula para dormir, ou seja, e aí as pessoas vão na casa dele de noite, né? Os dois técnicos, pra ir apagando. E aí, nesse meio tempo, né? Ele vai vendo as lembranças e ele se arrepende. Porque ele vê as lembranças boas. Ele não quer perder essas lembranças, ele quer manter pelo menos uma. Ele vai se arrependendo de tudo. é, Ele vai se arrependendo, ele percebe que ainda ama ela e quer continuar com ela, tirando de lado as brigas. E é muito interessante, porque ele começa a lutar junto com ela. Ele pede ajuda pra ela já na lembrança dele, né? E aí ele acaba mudando um pouco as lembranças, isso não ocorreu de fato. Mas ele pede ajuda. Aí ela fala uns bagulho que ajuda. Aí ele tenta esconder ela. Isso é muito interessante porque no, no relacionamento deles que aconteceu, ele era um cara muito fechado. Ela é um livro aberto, ela é impulsiva, ela conta tudo, tudo, ele sabe tudo sobre ela. Já ela não sabia muita coisa sobre ele, ele é um cara muito fechado, que a única coisa que ele fala é que, pô, meu trabalho é uma merda, é isso aí, eu tenho meu trabalho, eu não tenho muita coisa interessante pra falar. E aí ele nunca se abriu de verdade pra ela. Só que no desespero de perder ela, ele bota ela em lembranças mais profundas sobre a infância dele, coisas que ele vivenciou. E aí acaba rolando essa conexão aí, né? Que ele nunca tinha tido tal confiança pra falar, e agora ele tem pra mostrar e botou ela na lembrança. Outra parada muito maneira é que uma dessas lembranças tem a mulher que cuidava dele, não sei se lembro se era a mãe agora, né? Do Joel pequeno, que cantava a música Clementina, Clementina, do Dom Quixote, né? E quando eles se conhecem pela segunda vez, assim, no metrô, ela fala, sem piadas, com o meu nome. Aí ele, pô, não conheço nenhuma. Por quê? Porque essa memória, como ele escondeu a Clementina lá nessa memória, ela foi apagada junta, né? Quando os caras acharam ele. E aí não se lembra dessa canção, pra gastar ela. Sendo que na primeira vez que eles se conheceram, antes de apagar a memória, né? A primeira coisa que ele fez foi cantar essa canção como piada, né? Que ele lembrava, tinha essa lembrança, né? E aí, quando o técnico, né, o Stanley, percebe que ele tá tendo essa reação, lutando contra, nisso a Mary já tá lá na casa, né? Do Joel, e o Patrick, ele foi embora porque o Patrick está namorando a Clementina. Depois do procedimento, ele se apaixonou por ela e ele usa todas as lembranças do Joel, tudo que ela ganhou dele, ele usa para falar, para tentar conquistar ela como o Joel conquistou, né? E eu vou chegar nessa parte já já, né? E aí a Mary tá lá com o Stanley, a Mary e o Stanley se pegam,
E aí, nessa desatenção, ele não percebe que o cara tá correndo. Aí quando ele percebe, não vou cortar essa parte porque eu estou aqui falando há muito tempo. Foda-se. E aí, onde é que eu estava? E aí o Stanley, com desatenção, né? Ele percebe que o cara tá lutando e aí ele chama o Dr. Howard, que é o especialista, né? Pra ajudar, porque isso nunca aconteceu. E aí ele conseguiu, de alguma forma, e muito longe da lembrança, acharam ele e aí foram tirando uma por uma. Tiraram várias vergonhas que ele passou, tudo, que ele tava tentando esconder ela. E o efeito visual desse filme é muito interessante, porque a primeira lembrança que vai é no momento, a última vez que eles se viram, que foi o término dos dois, na briga lá, que ele falou mais coisas pra ela, ela falou mais coisas pra ele. E aí, tipo assim, no efeito visual do filme, as coisas vão desmoronando, carros caindo, tudo, e é muito legal o efeito prático, visual que eles usam, né? Tem takes de cena repetidos, assim, de trás pra frente, depois das curiosidades, é muito bacana mesmo. E aí você vê que vai acontecendo anomalias e tal, durante o filme, né? Porque as memórias estão sendo apagadas. E aí, como último recurso, ela fala pra ele, ela deixa na mente dele, me encontra em Montauk, Montauk, né? Que foi onde eles se conheceram, Montauk. E aí isso fica como um subconsciente da cabeça dele, pra na hora que quando ele acorda, né, ele percebe, ele ouve o tempo pra Montauk, ele decide do nada ir pra Montauk. E lá eles se reencontram, né? A mesma coisa ela, porque ele vai avisando durante as lembranças, tem um cara que tá com você, tá? Você agora usando o que eu usei. É o Patrick, pá. E é muito legal porque como ele não conhece certos rostos do Patrick e tal, nas lembranças, né, que ele tenta ver, assim, que ele volta para algumas lembranças mais recentes, quando tá tentando apagar, ele não consegue ver o rosto das pessoas. Então, mais um bagulho que o efeito visual foi muito bacana. E, né, ela, falando sobre a Clementine Patrick, rapidamente, é muito maneiro, porque ele tenta usar o que o Joel usou, o que o Joel fez, né, o que o Joel escreveu, todas essas coisas. E não funciona. A Clementina fica meio desesperada, fica meio confusa, porque é aquele bagulho, né? Não é sobre como faz, é sobre quem faz, tá ligado? Como o ato é recebido. Isso tem até uma parada, uma teoria sobre realmente o Motter dizendo, né? Muito maneira. Muito maneira. Realmente o Motter é muito foda. Né? E é muito real isso. É sobre quem faz o gesto. Se você gosta da pessoa mesmo, você vai receber o gesto, nossa senhora. Mas se você não gosta da pessoa, você vai receber o gesto meio, tá ligado? Você não vai saber muito bem reagir, né? E outra coisa que, né, mostra, assim, é como eles se conectaram logo de cara, depois de mesmo os dois terem apagado a memória. Por quê? Porque a máquina apaga as lembranças das pessoas e não os sentimentos que elas têm uma pela outra. Então, isso é provado também na relação entre a Mary e o Dr. Howard. Por quê? Antes, quando eles estão lá, né, na casa do Joe, apagando a memória dele, o Stanley dá uma saída e a Mary, ela fica dando em cima do Dr. Howard com palavras inteligentes, assim, né, que foi o jeito que ela usou a primeira vez. Só que ela não sabe, porque ela tem a memória apagada. E aí a mulher do Dr. Howard chega lá, vê os dois se beijando, e aí ela fala assim pra Mary, não, você pode ficar com ele, você já ficou uma vez. E aí a Mary descobre que ela tem a memória apagada, ela vai ver e tal, né. E aí isso também prova, né, o ponto de que o sentimento da pessoa não é apagado. Ela, mesmo tendo a memória apagada, se apaixonou de novo pelo Dr. Howard, toda a parada. E aí, como ela viu que ela se sentiu meio coagida a fazer tal parada, ela decidiu sair do emprego e mandou para todas as pessoas as fitas sobre as lembranças, né? E aí, voltando, né, ao ponto onde iniciou o filme, que é a Clementina não pegar as escovas de dente, né? Eles como é que é? Ela volta pro carro, ela toca no toca-fitas ali, e aí mostra ela falando, eu quero terminar, eu quero apagar o Joe da minha mente, porque eu acho ele chato e tal. Aí ele, sem entender porra nenhuma, ele tira ela expulsa ela do carro e tal. E aí ela volta, vai depois na casa dele, ele tá ouvindo a fita dele, e aí mostra as coisas pesadas que ele falou também, né? Mostra assim como a gente age logo depois do término, as coisas que a gente fala, né? E aí ela decide ir embora, só que ele pede pra ela esperar.
Aí ele fala, calma, tá tudo bem. E aí volta depois, no final, eles em Montauk, ele rindo, se divertindo, né? Que é bem bacana, muito bacana mesmo. Né? E a primeira vez que eles se conheceram, né? Eles tinham invadido uma casa, ela foi subir as escadas e tal, e aí ele foi embora, né? Com medo. Ele teve medo. Ele foi embora, né? E só depois ele reconheceu ela na biblioteca, né? E quando essa lembrança estava sendo apagada, ele falou, pô, eu não quero ir embora agora. Aí fizeram uma lembrança, uma última lembrança boa, tá ligado? Achei muito bonito. Sobre, sobre a simbologia das cores nesse filme, no cabelo dela, o filme começa com ela com a cor azul no cabelo, que representa que é tristeza. Depois do término, ela tem ansiedade, ela não sabe o que ela tá fazendo, e representa tristeza. Ela usa laranja depois, autoestima, que também tem algo a ver com depressão, que ela sempre é uma pessoa muito com autoestima baixa. O vermelho, que é na melhor fase do relacionamento deles, amor, paixão. E o verde, antes deles se conhecerem pela primeira vez, que é a esperança, né? E também serve como um marcador do tempo no filme, e isso é muito bacana que eles utilizaram. Reflexões sobre o filme. Cara, eu acho que o filme ele traz muito uma reflexão sobre quando você termina com a pessoa, você aponta as coisas, inúmeras coisas ruins que ela fez, que, lembranças ruins, e você esquece de apreciar o que foi bom. Quais foram as lembranças boas? Porque sempre tem lembranças boas. Não foram só lembranças ruins. Não é por isso que vocês terminaram, tá ligado? Sempre tem lembranças boas. E as pessoas, na hora da raiva, na hora do impulso, acabam botando essas lembranças ruins em muito peso, como se só elas tivessem existido no relacionamento, pra dar uma forma de conseguir esquecer a pessoa, mostrar que a pessoa é uma merda pra você, sendo que na verdade não é bem assim. E aí quando você lembra das lembranças boas, você se apega a isso, você fala, "Pô, para que apagar? Para que fingir que não existiu? Convive com as lembranças. É uma parte boa. É uma parada que faz o ser humano crescer. E é um filme que você precisa de pelo menos uma mínima bagagem para assistir, para você entender e se conectar. Porque é um filme que acontece, o que foi feito ali acontece com muita gente. Essa é a verdade. É o mais comum que tem. Qualquer pessoa com um relacionamento vai entender a mensagem desse filme e tudo. É um filme bem interessante mesmo. Eu não tenho nem muita bagagem para falar, mas entendo o filme perfeitamente. É um filme maravilhoso. Né? O filme conta com duas indicações ao Oscar. A melhor atriz principal, a Kate Winslet, foi indicada. E melhor roteiro original, e foi o vencedor, merecidíssimo. Porque, assim, a base do roteiro, a base, né, de apagar alguém na memória e voltar atrás, é muito foda. E como eles construíram um roteiro amarradinho, e foi tudo se interligando de ponta a ponta, desde as lembranças perdidas, desde, porra, tudo, o cabelo, é maravilhoso. É maravilhoso como eles amarraram certinho a história e não deixaram nenhum furo, né? E digo mais, esse filme foi muito esnobado no Oscar, cara. O Jim Carrey era pra ter sido pelo menos indicado a ator principal. O que ele faz nesse papel como Joel, perdão, o que ele faz nesse papel como Joel é sacanagem. Ele interpreta maravilhosamente bem. Ele foi muito esnobado, era pra ter sido pelo menos indicado nessa porra, né? Melhor montagem também não seria exagero. E principalmente melhor filme. Indicado. Fosse indicado. E melhor montagem porque o como ele foi tudo montado, os efeitos, os cortes, né, a história bem contada, amarradinha, foi maravilhoso, entendeu? Então podia sim ter sido indicado, foi bem esnobado. O orçamento do filme é de 20 milhões de dólares, faturamento bruto mundial de 73 milhões, né? Não era um filme de blockbuster, então rendeu bem. No IMDb, a crítica avalia como 8,3 estrelas, no Metacritic é 89, Rotten Tomatoes 92% a crítica especializada e 94% a audiência. Letterboxd 4,2 estrelas. Cara, é um filme muito bem avaliado que antes não tinha sido devido valor e hoje em dia ele é visto como clássico, porque realmente é um clássico do drama, do romance e ainda usa uma ficção que fica muito bacana, cara, fica muito bacana mesmo. Minha nota aqui, acho que dá pra ver agora, 4,5. Achei uma história maravilhosa a ser contada, um elenco muito bom, atuações ótimas, atuações brilhantes do casal principal. De volta a dizer, um absurdo o Jim Carrey não ter sido indicado pra essa merda de melhor ator.
O Oscar não vale porra nenhuma, né? Mas pelo menos ganharam o roteiro que. Esquece. Que roteiro maravilhoso. E, cara, é um filme que traz muita reflexão boa, eu acredito. É muito fácil de entender. Então, é uma reflexão muito padrão, que vale a pena pensar, sabe? Pô, vale a pena se apagar tudo que foi vivido? Se não tem coisas boas, sabe? Não é só feito de lembranças ruins. Não é tal parada. Tem também a reflexão sobre aquilo que eu falei, como é recebido o ato, é quem faz, não é, é como faz, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Esse foi meu reviewzinho de cria. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Próximo filme aí vai ter mais um reviewzinho de cria. Tamo junto.